Oiê, eu sou uma quarentona e ontem eu fiz o meu primeiro Enem. Eu comecei esses vídeos tem mais de um ano, e aí com a intenção, sempre um gatinho passando atrás, com a intenção de compartilhar o que eu estava fazendo para estudar para os vestibulares, né, no meu caso Enem e Fuvest, e no fim das contas em 2023 eu acabei não fazendo nenhum dos dois, mas isso é papo para um outro vídeo, eu explico num outro momento para vocês. E eu realmente achava que não ia voltar a postar mais nada por aqui, mas de uns dias pra cá comecei a pensar muito nisso, no canal, no que eu tinha começado, né? E aí ontem eu tava transbordando e querendo muito falar com alguém que vivenciasse isso, que tivesse vivido, que fosse vivenciar o que eu vivenciei ontem. Ainda mais na minha idade, pela primeira vez, eu acho que os sentimentos são um pouco diferentes até de quem é mais novo, mas eu sei que é um impacto grande para todo mundo que faz, né? E aí, primeiro eu quero falar que esse ano eu estudei bem pouco, muito pouco, perto do que eu tinha me planejado, né? Então, que eu comecei a estudar firme mesmo, sistematicamente, de forma disciplinada, foi depois de agosto, no meio de agosto, mais ou menos, desse ano. Eu acho que a parte da disciplina é difícil para muita gente, né? Mas para mim em particular um pouco a mais, porque eu sou neurodivergente, eu tenho TDAH e tenho depressão. Esse ano eu tive pelo menos duas crises grandes, uma delas inclusive foi no começo de agosto. E aí quando passou a crise, eu entendi a minha situação, né? Então antes eu tava relaxada porque tinha tempo, e aí quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, só faltam 2 meses e pouquinho, aí eu comecei a estudar. É, então, eu ainda não saiu o gabarito oficial, né? Mas pelo que eu consegui analisar aí dos gabaritos extraoficiais, eu fiz acertei mais de 70 questões, então eu acertei mais ou menos uns 80% da prova. Mas mais do que esse resultado, que pra mim foi muito bom, foi o que eu aprendi fazendo a prova. Então, assim, é um mundo de sensações, sabe? Na hora que acaba a prova, você tá angustiado, você tá achando que errou um monte de questão, você acha que deu tudo errado. Então, aí a gente começa a ver aquelas lives pós-prova, e aí vê os professores falando aquelas coisas que eram óbvias, mas que na hora a gente não consegue ver que é óbvio, né? Ainda mais porque a gente se prepara alguns meses para essa prova, e eu imagino que os professores estão habituados com aquele tema ali há anos, né? Então, a gente ainda tem a questão da pressão, do cansaço, da ansiedade, e é claro que na hora a gente esquece um monte de coisa, né? Então, é, eu fiquei muito feliz por ter acertado mais de 70 questões. Ah, e por que que eu sei que eu acertei mais de 70 questões? Porque nesses gabaritos, em um eu acertei 73 e outro eu acertei 76. Então, para vocês entenderem como não é fácil corrigir uma prova de Enem, porque mesmo os professores que manjam, que entendem, eles não entram no consenso de qual foi a resposta certa. Então, sim, às vezes é complicado chegar a uma resposta de humanas. Eu acho que é um pouco diferente de exatas, né? Então, assim, matemática é aquele cálculo, né? Tipo, vai chegar naquele resultado. Você pode ter calculado errado, você pode não saber calcular, mas quem sabe fazer sempre chega no mesmo resultado. E às vezes humanas pode ser um pouco ambíguo, depende de como você interpreta, enfim. Então, primeiro é isso. Se você falou assim, nossa, era óbvio, eu não vi, às vezes nem era tão óbvio assim, né? Mas o que eu realmente queria falar aqui é sobre como eu me senti hoje, dia 4, segunda-feira, um dia depois da prova. Eu me senti aliviada e, de certa forma, com as minhas energias revigoradas, sabe? Bom, eu sonho em estudar na USP há 20 anos, então era um sonho assim de final de adolescência, início de começo de vida adulta, né? Eu casei muito cedo, já falei isso num outro vídeo. E eu só prestei vestibular uma vez na Metodista, uma faculdade do ABC, que acabei não passando, eu tava por um programa de bolsa mesmo. Eu nunca tive condições de pagar uma faculdade, a gente acabou priorizando a do meu esposo, mas enfim, isso já tem uns 15 anos. Então, pra mim era como se eu estivesse fazendo um vestibular pela primeira vez, sabe? Já não lembrava da sensação, eu era outra pessoa há mais de 15 anos atrás, né? E eu nunca fui boa aluna, então assim, eu nunca tirei boas notas, eu frequentei basicamente só escola pública, e eu posso dizer pra vocês que 90% do que eu aprendi pra fazer essa prova, eu aprendi sozinha estudando de casa. Então,
Eu fiquei muito orgulhosa do meu resultado, eu acho que isso tem muito valor, independente de eu ter passado ou não. E aí por isso me deu um alívio, sabe? Eu consegui descobrir um método que deu certo pra mim, que eu realmente conseguia aprender as matérias, aprender os conteúdos. É, e se eu tivesse estudado como eu me planejei para estudar desde o começo do ano, coisa que eu não fiz, eu acho que eu teria acertado mais de 90% das questões. Então, sim, estudar vale muito a pena, faz muita diferença. Os primeiros simulados que eu fiz em casa, na verdade, eu acho que eu fiz um no começo do ano, um quando eu voltei a estudar em agosto, e um agora mais recente, bem pertinho da prova, tipo, faltando uma semana pra prova, 10 dias pra prova. E aí eu sempre chutava muito. Eu já vi uma evolução no segundo, mas quando eu fiz o segundo ainda não tinha estudado uma série de conteúdos, então em História do Brasil, por exemplo, ainda não tinha chegado em Era Vargas, o que faz toda a diferença, sempre cai Vargas, esse ano novamente caiu Vargas, eu acertei a resposta justamente por ter estudado esse conteúdo, então sim, estudar faz muita diferença, é muito gostoso quando você vai responder a questão e você, nossa, certeza que é essa, e aí você olha as outras questões e você fala assim, não, nada a ver isso daqui, por mais que eles tentem colocar alguma pegadinha, quando você sabe o conteúdo você realmente consegue diferenciar, para algumas questões, né, para outras não, acho que é mais difícil, e essas muitas eu acabei errando. Enfim, eu não fiz nenhum cursinho, eu estudei 100% sozinha, só com vídeos do YouTube de profissionais diversos, e pegando matéria em sites como, por exemplo, Toda Matéria. Então, assim, a única plataforma que eu assinei foi uma para corrigir as minhas redações, porque redação é realmente algo muito difícil de você entender o que você está errando ou acertando. Então, de determinada matéria, você procura exercícios, faz o exercício, se você acerta bem, então eu entendi bem, assimilei bem, consigo levar isso para a prova. Quando você erra muito, você volta no conteúdo e a redação você não tem como fazer isso. Você não tem como necessariamente ver que você errou, porque se você soubesse que estava errando, você tinha feito certo da primeira vez. Então, a redação era realmente um desafio, e aí por isso foi a única coisa que eu paguei. Mas não paguei caro, então assim, nossa, não chegou R$ 200 para 12 meses. Inclusive, ainda tenho a assinatura durante um bom tempo, porque eu fechei o plano de 12 meses, que era bem baratinho, tá? Então, se eu conseguir entrar na USP, é claro que eu vou ficar muito, muito, muito feliz, mas de coração, pra mim, se eu não entrar, eu vou adorar estudar 2025, porque foi uma experiência realmente muito boa. Eu gostei muito de estudar, eu gostei muito da sensação de estar aprendendo os conteúdos, de estar absorvendo os conteúdos. A única coisa ruim foi ter feito correndo, porque a prova já estava aí, então se eu tivesse conseguido seguir meu cronograma durante o ano, teria sido, acho que, muito melhor. Mas é isso. Se eu passar, ótimo. Se eu não passar, vai ser bom também. Eu tô muito orgulhosa do que eu fiz, do meu resultado. Eu, no começo, eu tava assim, logo que eu voltei a estudar, eu tava muito ansiosa, eu tava muito angustiada, pensando que eu ia perder mais um ano, né, que era tanto tempo fazer isso. E aí, tava dando, assim, uma angústia, um desespero, né? Mas hoje, já com a cabeça mais fresca, depois de ter passado pelo primeiro dia, eu comecei a refletir, eu falei, tá, mas e se eu decidisse estudar aos 45? E se eu decidisse estudar aos 50? Eu não ia falar assim, eu só tinha até os 40 pra fazer isso, sabe? Então, assim, independente do resultado, eu sei que eu vou continuar tentando. E aí, isso era uma coisa que eu queria compartilhar também. Que assim, independente de como foi o seu resultado, sinta-se orgulhoso porque você fez o melhor que você conseguia fazer. Eu não fiz tudo, tem gente que fez mais do que eu. Ok, essas pessoas tinham condições melhores, sabe? Quando a gente. A não ser que você realmente não quisesse, mas aí você não estava fazendo por você estava fazendo por outra pessoa. E aí você fez o melhor que você conseguia também, porque quando a gente faz pelos outros não é igual, né? Você tem que fazer por você, é uma coisa muito importante para sua vida. Enfim, eu queria então dizer isso, que independente dos resultados, se não foi esse ano, vai ser ano que vem e tá tudo bem, ou se for no outro ano, vai ser no outro ano e tá tudo bem, porque a cada ano eu tenho certeza que você vai evoluindo. Eu senti diferença só em fazendo simulados, e é diferente fazer a prova, não é igual fazer um simulado. É parecido? Em muitas coisas é parecido. Mas não é igual fazer a prova, o sentimento é diferente, a pressão é diferente, né? Em casa eu acho que às vezes era até mais complicado por questão
de filho pede alguma coisa, no meu caso específico, né, que aí sou casada, tenho filho, então às vezes tinham muitas distrações, eu tentei neutralizar o máximo possível, mas não é um ambiente tão controlado quanto é a sala da prova é bem mais controlada. Então, é isso. Relaxa, aproveite o seu resultado. Se tá bem pertinho de você fazer a sua prova, fica tranquilo que você fez o melhor que você podia. Se você acabou de fazer, relaxa que você não muda mais o resultado daqui pra frente. Foca em se preparar para a segunda prova, né? Porque se você é uma pessoa que precisa trabalhar e estudar, então você está fazendo o final do ensino médio, ou se você precisa trabalhar, chega cansado em casa e tem que estudar, é realmente diferente de um jovem que pode só estudar, né? E tá tudo bem, né? A gente vai fazer da melhor forma possível, sem ficar se culpando por isso, sabe? Porque às vezes não tem como você não se comparar, não ficar pensando, sabe? Eu cheguei lá e assim, muita gente jovem, muita gente jovem, muita gente jovem. E aí você tinha pessoas mais ou menos da minha idade? Tinha. Mas era assim, um por sala, dois por sala, tipo, numa sala de 40 pessoas, de 30 e tantas pessoas, não sei. Mas é uma diferença muito grande. Então, a gente tem que entender que as nossas limitações são diferentes. A gente também tem uma outra maturidade, então acho que também a gente consegue fazer a prova mais tranquila. E agora é seguir para a estratégia de fazer a segunda prova. Então, assim, mesmo se você fez uma péssima prova de humanas e falar, ai, nossa, com certeza não vou passar, não deixe de fazer a segunda prova. Isso é o que eu faria, né? Que é uma coisa que eu não fiz ano passado, em outro vídeo eu explico isso, mas eu devia ter feito o segundo dia da prova. Porque você treina para fazer a prova novamente. Mesmo que você não consiga passar dessa vez, você está treinando para as próximas vezes que você for fazer a prova. Então eu acho muito importante comparecer, se preparar, tentar seguir o plano que você fez, porque ele acaba fazendo muita diferença no final, tanto do seu conhecimento, do seu aprendizado, quanto para você realmente conseguir alcançar o resultado. Então, bom, no meu caso, então, como eu falei, eu comecei a estudar tarde, eu quero fazer um curso de humanas, então a primeira prova vai pesar mais na minha aprovação, então eu só estudei humanas, para contar um pouquinho para vocês de como eu vou fazer a prova de exatas, né? Eu tô zerada em humanas, em exatas e biológicas, até agora eu não estudei nada, eu optei, como eu tinha pouco tempo, eu optei por estudar tudo de humanas, porque era o que era mais importante para mim, eu vou fazer FUVEST, e aí eu tenho a segunda fase, então eu precisava conhecer dessas matérias. E aí eu já pensei na minha estratégia para essa semana do que eu vou fazer. Então façam isso. Pensem na sua estratégia, no que vai funcionar para você, no que cabe na sua agenda. Não existe fórmula de você deve fazer assim ou você deve fazer assado. Cada uma pessoa é uma pessoa, cada vivência é uma vivência. O importante é você tentar e procurar fazer algo que dê certo para você, tá bom? Espero que compartilhar aí a minha experiência tenha ajudado de alguma forma. Espero muito que você dê continuidade aos seus estudos, a continuar tentando realizar seus sonhos e que eu também daqui continue postando os vídeos, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!